Bom, acho que agora vai. Bom, trouxe o meu modem aqui para o lado do telefone. Se não for agora, pro lado da gravação. Se não for, é porque não tem que ser. Bom, a gente estava falando, né? Em relação à matéria. Então, a gente continua na aula 11, né? A gente vai dar continuidade àqueles exercícios e tentar se aprofundar um pouco agora na demonstração, né? Como a gente fez muito cálculo, e na hora de eu explicar onde entrava aquela parte de dizer se é crescente, decrescente, explicar a parte mais importante mesmo, acabava não dando porque ou não fazia parte do domínio. Então, eu peguei alguns exercícios daquela mesma aula onde a gente vai aplicar isso. Mas antes quero saber, vocês têm alguma pergunta? Querem saber alguma coisa que não seja em relação àquela aula, né? Abro para vocês perguntarem alguma coisa. E aí, o que vocês têm para dizer aí? Professor, Nada? parou de gravar de novo. Oi? Acho que parou de gravar. Parou de Parou de gravar, e retornou. Não, gravar? para mim estava dizendo gravação falha. Ah, tá, mas tá me vendo, tá me ouvindo? Tô, tranquilo. Não, beleza. Vamos tentar tocar aqui. Se não der, porque hoje não é dia mesmo, porque a internet está fora de questão. Essa parte de videoaula não é só para a gente, é para todo mundo. Vamos tentar tocar aqui. Então, eu trouxe alguns exercícios. Trouxe não, né? Peguei alguns exercícios aqui da, da aula 11, tá? Para a gente fazer. Fora isso, vocês têm alguma coisa para pedir, alguma pergunta? Enquanto eu vou pegando aqui os exercícios. Clever. Opa, Oi, boa noite. boa noite. Só queria saber se já tem alguma orientação a respeito da PX2, se vai ser online, como é que é. Tô tão por fora quanto vocês. Porque é o que eu falei, o coordenador ontem não conseguiu nem na segunda-feira ele não conseguiu nem colocar as aulas, né? Porque assim, é o que eu falei, não é só pra gente aqui, a internet está uma porcaria para todo mundo. Não sei o que está acontecendo, eu acho que é muita gente conectada, tá difícil de fazer videoconferência, a plataforma tá instável, que o coordenador disse, ele não conseguiu nem colocar as Todo mundo matérias. usando ao mesmo tempo, né? Então assim, ele não conseguiu colocar as matérias na plataforma ainda. Ele está no processo da D2, que agora a gente vai começar a corrigir. Por exemplo, a gente não tem nem o gabarito ainda para a gente. O critério de correção não chegou para a gente ainda. E já estendeu o prazo para a gente corrigir a D, né? Então, assim, em relação a P, por enquanto é o que tem mesmo no cronograma. Tá? De novidade, se vai ser à distância, se vai ser presencial, realmente não sei. Porque parece que saiu uma portaria agora que estendeu por mais 30 dias aí a. Isso, até dia 31. Não, opa. Hoje mesmo saiu uma informação do Diário Oficial de que vai estender por mais 30 dias a partir do dia 15 de maio. Ah, tá. Isso para aulas que utilizam meios de tecnologias de informação, ou seja, acredito que para a distância, né? Entendi. Então, vamos esperar o posicionamento do CEDERJ também, né? Porque eles sempre vão colocar alguma coisa, entendeu? Mas, Beleza. fora Vamos lá. aí, tá? Fica tranquilo que vai ter. Seja distância, seja presencial. A P vai ter. Que seja a distância, né? Aí é por vocês, o que vocês preferirem, né? A distância foi melhor? Se foi melhor, tranquilo. Bola pra frente. Beleza? Valeu. Bom, então, para dar início, eu vou voltar, tá, no exercício 11.1, tá, da aula 11. Primeiro exercício. Só que a gente vai fazer a letra C. A gente acabou não fazendo naquele dia. Com a mesma coisa, encontra os intervalos de crescimento, decrescimento
e também os pontos de máximo e mínimo locais das funções. Aí lembra, ele dá uma função e dá o domínio. Aí vou colocar o domínio aqui. Então foi uma coisa que atrapalhou bastante a gente semana passada, porque ele colocava, acho que a gente fez, tinha domínios que não acabava a nossa função não pertencendo ao domínio. Então a gente acabava não desenvolvendo a matéria mesmo, que era o quê? Saber definir crescente, decrescente, máximo e mínimo. Essa letra C, por que eu vou pegar? Porque aqui a gente vai conseguir. Porque ele deu a relação, essa relação aqui. Tá? Essa é a relação da função. Se a gente observar bem na relação da função ali, o nosso domínio são todos os reais. Como são todos os reais, ótimo. Já não vai ter problema, independente de qual for a função. Aí ele deu a função. H de x igual 1 sobre x ao quadrado menos 8x mais 17. Então, ele deu essa função para a gente. Bom, nessa função, o que vai acontecer para a gente aqui? Né? A gente tem que é uma função quociente, né? Mas observa bem o domínio. Todos os reais. Como o domínio são todos os reais, independente do que vai acontecer aqui, qualquer relação de domínio que a gente estabeleça aqui vai pertencer a todos os reais. Tá? Porque a gente já sabe qual a restrição daqui, dessa função. Não pode ser igual a zero o denominador. Então, a gente já sabe que essa quadrática, no caso, né, essa parábola aqui, ó, ela tem que ser diferente de zero. Obviamente, vão aparecer valores aqui que vão ser diferentes, né? Vai ser x diferente de 2, x, né? Mesmo assim, são os valores que não podem ser utilizados. Esses valores que não podem ser utilizados não pertencem aos reais? Sim, pertence. Sim. Pertence. Os valores que a gente vai poder utilizar, independente do que der diferente aqui, também não pertencem aos reais? Pertence. Como isso já acontece, já sei que são os reais, não precisa fazer essa verificação. Qual o domínio daqui para saber se pertence ao domínio de lá? O domínio de lá são os reais. Então, para a gente ganhar tempo em relação ao que a gente fez semana passada, aquela letra A e letra B, a gente tinha que verificar se o domínio dessa batia com o de lá. Se não batesse, não podia resolver. Na letra B, quando a gente fez também, batia uma parte do intervalo do domínio, que era de 0 a mais infinito. Essa parte a gente podia levar em conta. A gente trabalhou só nessa parte. A gente viu que ela era só decrescente, se não me engano. Aqui não. Aqui a gente já pode partir direto para a definição. Por quê? São todos os reais. Tá? Então, meio que... Não estou dizendo que vai cair assim na prova, acho muito improvável. Né? Não vai cair assim para a gente definir. Vai ser mais para o que a gente vai utilizar aqui agora. Como é que a gente sabe se a função é decrescente, crescente? E como é que a gente verifica os pontos de máximo e de mínimo? Primeira coisa de tudo, a gente tem que fazer o que mesmo que a gente viu? Fazer a primeira derivada? Sempre. Então, máximo, mínimo local. Crescente e decrescente é com a primeira derivada. Então, a gente vai derivar. A primeira coisa a fazer é derivar a função h de x. Para derivar a função h de x, a gente vai derivar uma função quociente. Derivada da de cima vezes a de baixo. Eu não posso transformar essa função em potência? Elevar tudo a menos 1? Você vai voltar para a mesma coisa, né? Não, faz sentido. Pode. Que ao invés de usar o quociente, eu faço ela na regra da cadeia, não é isso? Também, pode sim. Não se perdendo, tá ótimo, tá? Tá. O resultado final é o mesmo. Então, aqui, ó. Derivado de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes o derivado do de baixo, que vai dar 2x menos 8.
todo mundo sobre o quadrado do de baixo. Arrumando aqui em cima. Aqui vai dar zero, zero vezes isso é zero. Aqui vai dar negativo, então troca o sinal daqui. Vai ficar menos 2x mais 8 sobre x ao quadrado menos 8x mais 17 ao quadrado. Essa aqui é a parte importante que eu falei, ó. Aqui está ótimo. Acabou minha derivada. Lembra na semana sem ser semana passada, né? Antes dessa, que eu falava quando a gente fosse derivar uma função quociente, função de divisão. A de baixo ia ficar ao quadrado para não mexer. Aqui vai vir a parte importante. Por que que a gente não deve mexer? Beleza? A minha pergunta é, alguma dúvida até chegar aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Para mim, tranquilo. Todo mundo tranquilo então, né? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Beleza. Vou apagar aqui então. Vocês vão dar print. Posso apagar? Vou precisar do quadro. Pode. Só deixar ela anotada aqui no cantinho. Forma final dela. Por quê? Ela vai servir para duas coisas. Vamos primeiro começar com máximos e mínimos. Perdão. Com funções crescente e decrescente. Quando ela é crescente, quando ela é decrescente. Ela é crescente ou decrescente através do estudo de sinais da derivada. A gente vai ter que estudar os sinais, tá, da nossa derivada. Ou seja, quando a derivada for menor que zero e maior que zero. É quando a gente verifica se ela é crescente e decrescente. Quando ela é igual a zero, é quando a gente define máxima e mínima. Então, vamos lembrar disso. Derivada maior que zero. Então, ó, vamos botar um macetinho aqui, ó. Crescente é quando a derivada é maior que zero. Decrescente é quando a derivada é menor que zero. E para verificar os pontos de máximo e mínimo locais, vai ser quando a nossa derivada for igual a zero. A nossa derivada vai ser, quando a nossa derivada for igual a zero, a gente vai encontrar valores para o x. Esses valores para o x vão ser os pontos, que pode ser máximo local ou mínimo local. E mais para o finalzinho a gente vai ver que também pode ser um ponto, não, por enquanto, máximo e mínimo local só. Tá? Com a segunda derivada a gente vai ver outros estudos, mas vamos começar com calma. Alguma pergunta? Posso começar a fazer o teste. Pode ir. Pode? Posso começar então, né? Beleza. Primeiro, para eu saber se ela é crescente ou decrescente, ou seja, saber se a derivada, aonde a derivada é positiva, aonde a derivada é negativa, eu estudo o sinal. Então, eu tenho que estudar o sinal de uma função quociente. Mas se eu observar bem, para estudar o sinal de uma função quociente, eu tenho que estudar o sinal do que está em cima, estudar o sinal do que está embaixo, e o estudo de sinal de tudo é dividir o sinal, os sinais deles. A gente obtém o estudo dela, da derivada. Mas
Se eu observar bem, olha a minha função de baixo. Ela está elevada ao quadrado, certo? Sim, E vamos pegar uma coisa importante aqui, que é uma propriedade de potência. Qualquer base, gente, qualquer base elevada a expoente par é sempre positiva. Lembram disso? sim, Se qualquer base elevada a expoente par é positiva, repara, a minha base aqui é todo esse parênteses. Todo mundo está elevado ao quadrado. Ou seja, isso ganha tempo. A gente não precisa estudar o sinal da função de baixo. Essa parábola toda aqui de baixo, ela vai ser sempre positiva. Por quê? Ela está ao quadrado. Ou seja, isso serve para a gente ganhar tempo na hora de fazer a questão. Então, aquela derivada lá de trás que eu expliquei, ó, quando for derivar a regra da divisão, regra do quociente, não aplica o quadrado da de baixo, deixa ela elevada ao quadrado na resposta. Por quê? Para isso aqui, para quando for fazer crescente e decrescente, também quando for ver segunda derivada, e vai ser sempre, a maioria vai ser quociente, embaixo vai ter sempre alguém elevado ao expoente par. Lógico, quando for expoente ímpar, aí a gente vai ter que estudar o sinal lá de baixo, não tem para onde correr. Tá? Mas como é expoente par, a gente ganha tempo. Ou seja, quem manda no sinal da derivada, então, na verdade, é a função de cima. O resultado do estudo de sinais da de cima vai dividir o estudo da sinal da de baixo, que é sempre positiva. Qualquer coisa dividido por mais vai ser o que estava antes. Então, quem vai mandar no estudo de sinais da derivada da H é só a de cima. Ou seja, para estudar o sinal da H, da derivada dela, é só estudar o sinal do que está em cima. E o que está em cima é uma reta. Menos 2x mais 8. Como a gente verificou algumas semanas atrás, como é que eu estudo o sinal de uma reta? Primeiro, tenho que saber em que ponto ela obtém a raiz. Qual é a raiz dessa reta? Menos 2x mais 8. Ou seja, qual é o zero dessa função? O que faz ela dar zero? Valor para x. Ninguém? nesse caso é 4, né? 4. Isso. Então, ó, é o nosso ponto aqui. Ó. Eu tenho um ponto 4 ali. Nesse ponto 4 é o que faz a minha função dar zero. Agora, para saber o estudo de sinais dela, falta saber. A minha reta é crescente, ela vai passar por esse ponto. Ou ela vai ser crescente, ou ela vai ser decrescente. E aí, como é que ela é? Ela é decrescente? Ela é decrescente porque o Porque ela é A negativa, porque o A é negativo, né? é menos 2. Então, como o A é negativo, a minha reta é decrescente. Como ela é decrescente, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo. Lembrando que ela pode ver, ó, o sentido da seta. Ela vem da esquerda para a direita. Então, ó, ela só vai ter valores positivos do ponto para a esquerda, para cima. E só vai ter pontos negativos do ponto para a direita, negativo. Isso aqui, gente, já está mostrando o estudo de sinais da derivada. Porque, lembra? O estudo de sinais dessa de cima manda na de baixo. Por quê? A de baixo é toda positiva. Então, o sinal da de cima muda o sinal da de baixo. Tá? Então, o que aconteceu no de cima é o geral. Então, esse aqui já é o estudo de sinais da nossa derivada. Aqui já está a resposta. A gente consegue ver que esse aqui é o estudo da derivada. Então, eu sei que a minha derivada ela é positiva. Aí a gente vai trabalhar com intervalo. Aonde que isso aqui é positivo? Menos Qual seria o infinito até intervalo? 4. Menos infinito a 4. E ela vai ser negativo de 4
a mais infinito. Professor, Lembrando, esse 4 não seria negativo, não? diga, Será que eu fiz a conta errada? não entendi. Esse 4 não seria menos 4? Coloca menos 4 aqui, vai dar zero? Vai. Não, não vai dar não, tá certo. Lembra? Vai. Tem que dar zero. Por isso que é Porque se positivo. igualar menos 2x mais 8 igual a zero, o x ele é igual a 4, né? Isso. Ou testar mesmo, ó. Coloca um menos 4 aqui, vai dar mais 8. Mais 8, 16. Tá? Tá certo. Então, ó, a nossa primeira parte da letra C está feita. Ó, porque ó, isso aqui, a derivada de H maior que zero, é a mesma coisa que eu dizer que que H é crescente. E derivada menor que zero é a mesma coisa que dizer que H é decrescente. Então, vocês têm duas formas de escrever. Ou escreve, isso aqui já quer dizer que ela é crescente, tá? Vocês podem escrever assim mesmo, igual eu fiz, ó. Derivada maior que zero no intervalo tal, que vocês definiram. Derivada menor que zero, ou seja, decrescente, no intervalo que vocês definiram aqui. Tá? E já está escrito. Primeira parte está feita. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se no caso a função de cima fosse quadrática, seria uma parábola, né? Não, né? Oi? Oi? Se, Entendi. por exemplo, se fosse menos 2x ao quadrado, ele seria uma parábola, né? Não entendi. Olha só. Cortou seu áudio aqui. Tá ouvindo? Não tô te Clever? Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Agora tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá, beleza. Se o numerador fosse uma função quadrática, por exemplo, se fosse menos 2x ao quadrado, ao invés de ser uma reta, seria uma parábola, não é isso? Ou seja, isso é o estudo de sinais do que tá lá. Tá, sempre do numerador, beleza, beleza. Ou seja, vamos generalizar aqui. Para vocês definirem crescente e decrescente, máximo, mínimo e relativo não, perdão, local e a concavidade, vocês têm que saber estudar sinais de função. E quais são as funções que a gente vai trabalhar aqui? Função reta, né, que é a função do primeiro grau, e parábola, que é a função do segundo grau. Vocês têm que saber todos os estudos de sinais. Todos. Parábola e reta. Sempre vai cair parábola e reta. Professor, Diga. no caso ali, se fosse x² menos 8x mais 17 elevado à terceira, como que eu Por que faria? terceira? Porque aí eu teria que estudar os sinais da equação inteira, não só Mas do não tem. numerador. A gente não trabalha com derivada terceira. Ah, entendi. Até a segunda só. Não a derivada terceira, eu tô falando ali no denominador, x² menos 8x mais 17. Se fosse, Sim. ele desse uma equação, por exemplo, se fosse elevado à terceira, aí eu ia pegar e ter que estudar de baixo, estudar de cima. Então, já vou adiantar. Ah, se desse um ao cubo aqui, Isso. aí entra outra parte da explicação. Tá. Quando for expoente par, é sempre positivo. Então, não precisa estudar. Quando o expoente for ímpar, vou dar um exemplo aqui. Eu posso apagar o que eu fiz aqui? Tranquilo? Pode. Nesse caso, ela não tem ponto máximo e mínimo? Tem. O Alguém 4 sabe? ele seria o máximo ou o mínimo? Vamos ver. A gente vai ver aqui. Beleza. Vou apagar aqui. Em relação à sua dúvida, vou botar um outro exemplo mais simples. Vou pegar uma função aqui, ó, f de x. Aí você derivou, tá? Aí chegou aqui, ó, 1 sobre x menos 2 elevado ao cubo. Tá, Mas, Clever,
Diga. Mas nesse caso, na derivada, o denominador ele conseguiria ficar ao cubo? Porque eu acredito que ele só vai a partir da quinta, não? Não. Como que ele chega ao cubo? Na segunda derivada tem como chegar ao cubo, sim. Não, na segunda eu entendo, mas na primeira, Não, na primeira não. eu não tenho como deixar ele ao cubo, o denominador. É só, no caso, quadrado elevado a 4 a partir de elevado a quinta, não é isso? Não. Porque, por exemplo... Elevado... Na segunda derivada já tem como aparecer um cubinho embaixo, assim. Na segunda, beleza. Não. Mas olha só, se na primeira eu tivesse, ao invés de ser 1 sobre x ao quadrado menos 8x mais 17, como é no exercício. Uhum. Se ele fosse x ao quadrado menos 8x mais 17, tudo isso elevado ao cubo, na primeira derivada ele ficaria elevado à quinta. Eu estou querendo dizer... porque eu iria pegar... Vou dar um tempo. Ó. Na primeira derivada, se for uma divisão, o que está embaixo sempre vai elevado a quanto? Ao quadrado. Não mexe. Entendeu? Não, eu estou falando se ele já estivesse elevado ao quadrado e eu precisasse levar de novo ao quadrado. Eu iria somar os expoentes, não é? Somar não, multiplicar. Depende muito. Se você tiver isso aqui, a não ser que seja isso aqui. Ó. Isso aqui mesmo, ó, a função já é assim. Isso. Aí você tem que derivar, aí tudo bem. Aí vai dar elevado a 6. Mas qualquer coisa que já tenha um expoente, você elevar ao quadrado, ela vai ser sempre o quê? Par. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Aí que eu queria chegar. Valeu. A primeira derivada... Já matou já, professor, entendi. Eu sei, mas é importante a pergunta que você fez quando for ímpar, tá? Já vou aproveitar a sua deixa. Vamos aproveitar. Por quê? Digamos que você derivou a segunda, então, tá? E você obteve um embaixo ímpar. Se fosse par, positivo, certo? Beleza. Agora, ímpar, repara comigo, você tem que dar o sinal de quê? De x menos 2 ao cubo. Né? Aí você, x menos 2 ao cubo vai dar vai dar uma equação cúbica. A gente não sabe estudar o sinal de cubo, a gente sabe até quadrado. Mas o que é x menos 2 ao cubo? É x menos 2 que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 2. Concorda comigo? Show, entendi. Faz 3. Aí, vou mostrar um exemplo dele aqui. Ó, x menos 2, se eu for estudar o sinal, vai passar no 2, negativo, positivo. Ou seja, todos vão ser iguais, né? É o mesmo ponto, então, o mesmo estudo. Por que eu estou mostrando isso? Então, quando eu elevo ao cubo, eu multiplico 3 vezes. Então, ó, eu quero saber o resultado final, que é x menos 2 ao cubo. Eu junto todo mundo, que na verdade é um ponto só. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Mais vezes mais vezes mais. O que aconteceu? Para eu estudar, então vamos generalizar. Quando for expoente ímpar, olha que interessante. O meu estudo de sinais foi o mesmo estudo de sinais como se tivesse elevado a 1. Concorda comigo? Poxa, show de bola. Então, vamos adaptar isso. Você tem que estudar o sinal. Se for par, não precisa. É sempre Positivo. Guardem isso que é importante. Então, viu que é par? Beleza, não preciso, só vou para o de cima. Agora, viu que é ímpar? Eu só estudo 1. Então, o x menos 2 está ao cubo. Não, eu vou estudar do x menos 2 elevado a 1, que seria só essa reta. Então, se tiver elevado a 7, eu vou estudar 1 só. Entenderam o que eu quis dizer? Mas, Clever, olha só. Eu não... Como que na segunda derivada a gente consegue chegar num expoente ímpar? Porque, digamos, se a gente pegar a segunda derivada dessa mesma questão, dessa mesma questão que está ao quadrado, ele sempre, o denominador, vai ficar par, mesmo na segunda derivada. Vou te dar uma explicação para você ficar calmo. Primeiro, ficar calmo. Eu tô calmo. E outra coisa, vai aparecer. Eu não estou falando à toa. Na primeira, não. Na primeira é fato.
A primeira, sempre de baixo vai ser par. Pode ficar tranquilo. Então, a primeira é sempre mais fácil de definir. Professor, já apareceu na AD. E decrescente. E o que acontece? Por que a gente vai ter que usar a segunda? Para definir a concavidade. Se a concavidade é para cima ou para baixo. E para definir também ponto de inflexão. Tá? A gente vai ter que também estudar o sinal. Só que eu estou falando quando tiver expoente ímpar, porque vai aparecer. Vocês vão derivar, não vai aparecer de cara um ímpar embaixo, mas em cima vai virar uma fatoração que você vai cortar com a de baixo. E a de baixo vai estar elevada a 4, vai estar elevada a 6. E quando vocês cortarem a de cima com a de baixo, vai sobrar um elevado a 3, um elevado a 5, elevado a 1. Entendeu? Foi? Tá, beleza, vamos lá. Fica tranquilo que vai aparecer. Assim, é porque, infelizmente, os nossos exercícios aqui do livro, eu acho que não tem nenhuma que apareça. Mas eu vou, para a semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns EPs antigos, da época do Jones Colombo ainda, que tinha algumas que dava ímpar. Eu preciso mostrar para vocês com ímpar. Porque por sempre par vai ser fácil, vai ser sempre positivo. E vocês têm que aprender tudo, né? A gente não pode passar por cima, até porque, como eu disse aí, na D já tem um, que deu ímpar. Tá? Então, a explicação do ímpar é essa. Todo mundo está elevado a ímpar, faz com um só, que é o mesmo resultado. O resultado de 1 é o resultado de 3. Ó. E é batata, não tem erro. Ou seja, não perde tempo. Não faz ao cubo, faz elevado a 1. Tá? E se fosse uma função igual a essa do exercício elevado ao cubo? Se fosse igual de qual? A função quadrática que fala, né? Se fosse x² menos 8x mais 17 elevado ao cubo. Aí seria 2x. Eu faria ela elevada a 1. Então ficaria, você estudaria o sinal de quem? X² menos 8x mais 17. Sim, mas aí eu acharia 2x no caso, né? Isso, mas não, na verdade você não acharia 2x. Lembra que isso é para estudar o sinal. Você estudar o sinal de uma parábola, aí você ia poder ter 2 pontos, 1 ponto ou nenhum ponto. Para cada tipo que você achar, vai ter um desenho de parábola que vai ficar aqui. Ou pode ser uma parábola para cima com 2 pontos, com a concavidade para baixo com 2 pontos, para cima com 1 ponto, para baixo com 1 ponto, ou para cima e para baixo sem nenhum ponto. Em cada caso desses 6, tem um tipo de sinal. É isso que vocês têm que saber. Quais são todos os tipos de estudo de sinais de parábolas. Por quê? Se tiver elevado a 3, eu estudo de um só, que é de uma parábola. Entendeu? Mas aí faz igual o outro ali que você fez. Igual fita reta, só que com a parábola, isso. Mas não só. Ah, tá bom. Beleza? Obrigada. Então foi também a dúvida que estava aqui do cúbico. Show. Então vamos definir agora máximo e mínimo. Ou máximo, ou só mínimo, ou nenhum também. Vamos ver. Por quê? O meu máximo e meu mínimo, como eu expliquei ali antes, eles vêm de quando a derivada é igual a 0. Lembrem-se disso. Se vocês forem procurar na internet fora do nosso material, esse aqui é o estudo dos pontos críticos. Pontos críticos é quando a nossa derivada é 0. A gente já tem a derivada. Eu botei F, né? É H. A nossa derivada é 0, a gente tem essa aqui igualada a 0. O que vai acontecer? Ó, quando a nossa derivada for 0, a gente vai chegar nisso aqui, ó, menos 2x mais 8 é igual a 0. Concordam comigo? Certo? Sim. Continuando, eu vou ter 2x igual a 8. A gente vai Menos ter... 2. Tá bom, ok, beleza. Eu passei o 2x. Show. Olha o pontinho que apareceu. 4. Então, nós temos uma situação que bate, ó.
a nossa derivada é igual a zero, me levou a um único ponto crítico. Qual o único ponto crítico? Ou seja, que pode ser máximo ou mínimo? 4. Que, impressionantemente, é o mesmo ponto que eu estudei sinal, né? 4 também. Mas Ô, sempre que professor, for uma reta, eu vou achar um ponto só, então. Hã? Sempre que for uma reta, eu vou achar só um ponto. Sim, se for sempre uma reta. Se você igualar a derivada a zero e sobrar uma reta, vai ser um ponto só. Mas vai haver casos que vai ser uma parábola. Pode achar 2, pode achar 1 também. O importante é igualar a função, a derivada a zero e achar o valor do x. E aí, descobrir... Agora, aqui a gente vai partir para o máximo mínimo. Alguém ia perguntar alguma coisa aqui antes de você falar também. Diz aí. professor, picotou aqui, eu não entendi. Por que Hum. você usou só a parte de cima da função? Ah, entendi. Né? Entendi. Aí que eu falei antes, se não fosse elevado a expoente par, eu ia pegar esse estudo de sinais da de cima com esse estudo de sinais da de baixo e ia dividir os sinais. O resultado final de sinais, aí eu ia encontrar os pontos, perdão, nossos intervalos. Tá, aí eu encontrei um intervalo. Aí depois você igualou a derivada a zero. Por quê? Quando eu igualo a derivada a zero, é quando eu estou encontrando os pontos de máximo e mínimo. Sim, mas nesse ponto eu não entendi porque você usou só o menos 2x mais 8 e não um denominador junto. Igualou Ah, tudo a zero. é porque eu já dei um passo a mais, na verdade. O que era antes? Mas isso é porque se eu igualar o denominador a zero, ele fica uma indeterminação, não é? Não, na verdade, Não? vai acontecer isso aqui. Certo? Você igualar Ah, isso ok, aqui. beleza. Isso! O que está no denominador, passa para lá o quê? Multiplicando, aí E zero, vai né? sobrar o quê? Só esse daí, menos 2x mais 1. Ah, entendi. É que eu já adiantei o passo. Não, entendi. Então você igualou realmente a função inteira a zero. Sim, sim. É Tá. que eu tô igual o gabarito da EP, eu tô processo rápido. Você Olha, eu tô meio lento aqui. Não, fica tranquilo. Aqui é hora de errar, a hora de perguntar. É isso que eu quero de vocês, tem que perguntar. Não entendeu? Fala, gente, não deixa para depois, tá? Então foi, né? Por quê? Cheguei no meu ponto crítico. Por que eu falo ponto crítico? Porque qual é o crítico? Máximo, mínimo. E mais para frente pode ser inflexão. Ponto de máximo ou de mínimo? Aí eu pego esse ponto e já tenho, se eu reparar bem, um estudo de sinais pronto dele lá feito. E, gente, vai acontecer, tá? O ponto que vocês forem utilizar no estudo de sinais da derivada, ele vai aparecer aqui no ponto crítico, como máximo e mínimo. Em relação ao máximo e mínimo local, tá? Então, você vai para ele. O que você vai olhar no ponto agora? O ponto é 4. Olhe a volta dele pela esquerda. Então, você tem que interpretar nesse ponto o que acontece pela sua esquerda e o que acontece pela sua direita. E imaginar sempre uma curva até chegar nele. Então, se eu for imaginar uma curva que chega no ponto 4, pela esquerda, qual é o sinal pela esquerda? Positivo. Positivo. Então, ó, pela esquerda é positivo. Eu tenho que chegar no ponto, uma curva pela esquerda positiva, até chegar nele. Então, ó, fazendo uma curva até nele, ó, É o o que máximo. aconteceu? Então, cresceu, certo? Uhum. Ó, positivo é crescente, então eu vou crescendo até o ponto. Agora, pela sua direita, o que está acontecendo com ele? É negativo? Negativo. Então, a partir dele vai cair. Aí você olha para essa curva, parece uma montanha. Aonde está o meu ponto? Lá em cima. Não está lá em cima? Lá no topo. Então, x igual a 4, então, ó, é um máximo local. Fim de questão, porque só tem um ponto.